Provérbios 23, versículo 17, versículo 18, diz assim: porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Vamos ler isso junto? Porque certamente acabará bem, não será malograda a tua esperança. Vocês estão cansados? Vamos botar pressão nessa voz? Olhem lá. Porque certamente acabará bem, não será malograda a tua. Vira para alguém e diz assim: vai acabar bem. Você acredita nisso? Você acredita que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida? Eu estou aqui para te dizer, vai acabar bem. Pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo comigo, nem preciso saber, eu já sei o final, vai acabar bem. Olha o que a Bíblia está dizendo, porque vai haver um bom futuro. É interessante como algumas pessoas precisam ver um sinal para acreditar num bom futuro. A Bíblia diz em várias versões, o fim vai ser bom. Vira para alguém aí e diga, o fim vai ser bom. Melhor ainda, na tradução da linguagem de hoje, na versão da tradução da linguagem de hoje, diz assim: assim o seu futuro será brilhante. Vira para alguém e diz assim, seu futuro será brilhante. Amigo, eu acredito nessas palavras, eu acredito que Deus é um Deus que move o céu e move a terra para que palavras do céu se cumpram na nossa vida. Eu acredito que existe um futuro em Deus. A nossa missão é caminhar em direção a esse futuro sem atrapalhar o que Deus tem para fazer. E eu quero compartilhar com você, e eu acredito no futuro, não é porque as coisas estão dando certo agora. Eu já passei lá na igreja várias vezes, da foto de onde eu morava, as realidades que eu tinha, e naquela época eu já acreditava no futuro. Eu lembro que eu tenho um vídeo lá feito naquelas câmeras de fita ainda. Meu filho tinha acabado de nascer, ele tem 24 anos, e há 24 anos atrás, eu com uma filmadora emprestada, um dia eu passei lá na igreja, esse videozinho na hora da pregação, com uma filmadora emprestada, eu filmando a minha casa por fora, 3 cômodos, sem piso, sem porta no banheiro, tudo ruim, irmão, mas ruim, pensa no negócio ruim. E aí eu filmando aquilo há 24 anos atrás, e eu dizendo, Mateuzinho, eu estou filmando essa casa porque quando você tiver maior, provavelmente não está mais assim. O problema é que a gente precisa ver para crer, enquanto o que muda as coisas é o que você crê. A gente anda por fé e não por vista, diz a Bíblia. Você precisa acreditar que Deus tem um futuro melhor para mim, que Deus tem um futuro melhor para essa igreja, que Deus tem um futuro melhor para a tua casa, que Deus tem um futuro melhor para a tua profissão, que Deus tem um futuro melhor para a sua família. Talvez você nasceu em circunstâncias difíceis. Na minha infância, a carne era mortadela frita, e a comida normal era ovo, e até hoje eu gosto de mortadela e gosto de ovo, não fiquei com trauma, mas a verdade é que aquilo era uma falta de opção, era a única opção que tinha. Mas eu estou aqui para te dizer, as coisas mudarão, irmão. As coisas serão diferentes. E nós temos que crer, essa é a nossa esperança. Se tem um povo que tem que ser otimista, é o povo crente, porque tem um Deus vivo e poderoso. Se tem um povo que tem que acreditar no futuro e parar de acreditar no governo, parar de acreditar nas notícias, é o crente, porque tem um Deus que está acima dos reis, um Deus que está acima das nações, um rei que reina absolutamente, e ele inclina o coração dos governantes na direção que ele desejar. E eu quero te dar alguns conselhos para que este bom futuro aconteça. Primeiro, de forma bem prática. Primeiro, 2 Samuel capítulo 12, versículo 24, diz assim: então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve um filho, e o chamou o seu nome de Salomão, e o Senhor o amou. Aqui está o primeiro conselho que eu quero te dar para um bom futuro. Imagina que absurdo no nosso contexto humano dar Salomão para Davi. Quem é Davi? Além de ser um homem segundo o coração de Deus, um homem que botou 24 horas de adoração e sacrifício no templo,
É o homem também que matou Urias, um dos seus valentes, simplesmente para esconder o pecado dele. É o homem que teve a chance de não pecar quando chamou um dos seus servos e disse: quem é aquela mulher? E os seus servos disseram: essa é a mulher de Urias, o seu valente. Ele tinha que ter simplesmente virado as costas e ir embora, mas ele cobiça Betseba, ele traz Betseba, ele adultera com Betseba, e depois vem a notícia, tem um filho, e agora ele comete outro pecado, para poder esconder o pecado dele. Esse é Davi. E aí, Davi agora tem o filho que morreu. Por quê? Por causa do seu pecado, por causa do seu erro, o seu filho morre. E passado-se o tempo do consolo, diz a Bíblia que ele consola Betseba, e ele vai ter um outro filho com Betseba, e quem nasce dessa vez é Salomão. Pergunta que eu quero te fazer: você daria Salomão para Davi? Pare e pense nisso. Se nós fôssemos aqui o conselheiros de Deus, a gente se reuniria essa noite, viria a ficha todinha de Davi, viria a lambança que ele fez com Betseba, viria a lambança que ele fez com Urias, porque você fica olhando que Urias morreu, mas para Urias morrer, teve que morrer um monte de valente do lado dele, porque eles não andavam sozinhos. Olha o texto: morreu vários valentes para matar um. A gente pegaria essa ficha e Deus falaria: eu vou mandar Salomão, vai ser o homem mais sábio, eu vou amá-lo. Você daria esse filho para Davi? Com certeza não. Mas eu estou aqui para te dizer, tem coisa que você não merecia, e Deus vai dar do mesmo jeito, porque Ele te ama. Deus não dá para a gente porque a gente merece, Deus dá a gente porque a gente é filho e existe um propósito. Porque a gente foi capaz de se arrepender, e o homem, quando se arrepende, o outro diz que perdoou, mas ele cancela tudo que seria dado para ele. Mas Deus, quando você se arrepende, Ele zera o seu cronômetro e começa tudo de novo. Esse é o Deus que você serve. Por isso que você deve ter esperança no futuro. Primeiro conselho que eu quero te dar: se você quer um bom futuro, não faça do erro uma sepultura. Primeiro conselho, se você está anotando, escreve aí: não faça do erro uma sepultura. Davi podia dizer: acabou. Mas Davi, ele recomeça. Eu e você temos que ter a capacidade de recomeçar. Porque tem gente que pega o seu último erro, bota uma lápide e se enterra. Davi experimentou o que um erro pode provocar na vida de um homem. Ele pagou caro por isso. Mas também viu o que o arrependimento é capaz de fazer na vida de um homem. Um arrependimento genuíno. Repita comigo: arrependimento é mudar de atitude. Porque se você não mudou de atitude, você não se arrependeu, você simplesmente tem remorso do que fez. Porque remorso não provoca mudança, arrependimento sim. Tem gente que se tornou o seu próprio carrasco. Ele diz: eu não mereço. Amigo, errar pode ser que aconteça uma hora, mas não deixe o erro se tornar uma muralha entre você e o seu futuro. Davi não deixou o erro dele ser o fim dele. Davi nunca mais adulterou. A Bíblia nunca mais mostra Davi adulterando. Ele pagou caríssimo, aprendeu, mas ele avançou. Você olha na Bíblia, Pedro negou, não foi uma vez, foram 3. Mas nunca mais você ouviu falar que Pedro negou. Pelo contrário, ele foi capaz de morrer. Meu amigo, Deus é diferente de nós. Quando Ele nos perdoa, Ele esquece. A gente diz assim: eu não consigo perdoar fulano. Mas perdão é uma decisão de absolver a pessoa, não é de esquecer o que a pessoa fez. Você não tem amnésia, você está bem de memória. O único que de verdade, quando perdoa, esquece, é o próprio Deus, porque Ele imputa o esquecimento a Ele próprio. Mas veja que Davi não perdeu a oportunidade, porque ele não sabia que ia nascer Salomão, mas ele não se enterrou junto com o filho. Então não transforme seu erro em uma sepultura. Eu estou aqui para profetizar e dizer: se te arrependeres, você vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Segundo conselho que eu te dou, se você quer um bom futuro, Juízes capítulo 16, versículo 30. Olha só: e disse Sansão: morra eu com os filisteus.
E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Olha a sentença dele, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. A pergunta que eu te faço, foi Deus que falou que Sansão tinha que morrer? Amigo, deixa eu te dizer uma coisa, anote aí de forma bem simples. Se você quer um bom futuro, não decrete o seu fim. Palavras têm poder. Palavras geram sentença. Jacó disse para o Labão: morra com quem estiver esse ídolo. Ele só não sabia que estava com Raquel, a mulher amada, e a primeira mulher a morrer foi ela. Por quê? Porque a sentença de Jacó estava sobre Raquel. Amigo, tudo que o diabo quer é que você fale a coisa errada para que ele possa usar contra você. Já viu aqueles filmes americanos? Os filmes americanos você pode ficar calado, porque senão tudo que disser será usado contra você. Já viu isso? Isso deve ter saído do inferno. Porque o diabo, ele é especialista em pegar as suas palavras para dizer: ele disse. Olha que quando Satanás foi lutar contra Jesus e tentá-lo, ele não traz argumentos diferentes daquilo que Deus disse. E se Satanás usou as palavras de Deus para ir contra Jesus, você imagina se ele não vai usar as suas palavras para ir contra você. Então, amigo, se você quer viver um bom futuro, pare de falar besteira. Pare de falar que nunca eu vou conseguir, porque o diabo pega isso, reivindica e diz: ele disse. É só você pensar, se ele disse, não está escrito, não foi Deus que disse que daria ordem aos seus anjos ao seu respeito, então se joga daqui. O diabo só usou o que Deus disse, amigo, o diabo vai querer usar o que você diz. Esse menino não vai dar para nada, e o diabo vai se apoderar daquela palavra para fazer o seu filho não dar em nada na vida. Esse marido não vai dar nada, ele vai pegar aquela palavra para se cumprir na sua vida, acredite. Palavras geram sentenças. Pessoas que dizem: nem morto eu consigo isso. É verdade, você vai morrer e não vai conseguir, porque você mesmo decretou sobre a sua vida que nem morto você consegue. Se você quer um bom futuro, mude as suas palavras. Faça como aquele homem Jó, que está sofrendo, mas ele é capaz de crer numa medida, e ele diz assim: eu queria ter pena de chumbo para escrever na pedra. Ele está dizendo assim, é para que ninguém diga, é como se ele dissesse no século 21, é para que ninguém diga que eu dei sorte, estava escrito antes de acontecer, que eu sei que meu Redentor vive, e Ele está vindo me socorrer, e ainda nessa carne eu vou ver o Senhor. E essa palavra se cumpre lá em Jó 42, por quê? Porque palavras geram futuro. Eu estou aqui para te dizer, gere o teu futuro com as suas palavras. Mude o seu futuro com as suas palavras, porque você tem um Deus poderoso, que podia fazer de todos os jeitos, mas Ele cria tudo só com palavras. Haja luz, separe água. Você carrega o DNA de Deus, as suas palavras têm poder. Muitas coisas eu simplesmente profetizo, porque eu não sei como chegar, mas eu digo, um dia eu vou ter. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu já era muito sonhador, mesmo morando naquela condição que você falou, eu tinha uma Brasília amassada na frente assim. E aí, eu andando naquela minha Brasília em Petrópolis, amassada na esquerda, eu vi um Vectra, lembra do Vectra? Coisa maravilhosa quando saiu, carro de rico, sim ou não? Quem lembra disso? Aí eu olhei um Vectra e eu disse assim para minha esposa, um dia eu vou ter um. Aí eu lembrei, um dia esse carro vai sair de linha. Olha que doideira. Duro que nem coco. Latia no quintal para economizar o cachorro. Esse negócio de vender o almoço para comer a janta é de gente rica. Eu estava em outro nível, mais baixo.
E aí eu, naquela brasilinha, olhei aquele Vectra e falei com a minha esposa, um dia eu vou ter um desse. Mas lembrei que um dia ele ia sair de linha, não sei quanto tempo que eu ia ter, eu falei assim, ou o que vier depois dele. Por isso que eu te disse, eu acredito no futuro não é porque está dando certo, eu acredito quando estava tudo errado. Eu estou aqui para te dizer, acredite num futuro onde Deus está presente. Porque se Deus estiver presente no seu futuro, o seu futuro vai ser brilhante. É o texto que nós lemos. Sabe, quando eu não posso algo, eu digo, um dia eu vou conseguir. E se você morrer e não conseguir, pelo menos eu profetizei. Pelo menos eu não autorizei o inferno a atrapalhar a minha vida. Ele não pôde usar as minhas palavras para botar pedra de tropeço. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz, cuidado com as suas palavras. Sansão, Deus não falou que Sansão tinha que morrer. Deus tinha poder para fazer Sansão sair dali, porque Deus teve poder para devolver a força para Sansão, para ele se vingar dos seus inimigos. Você lembra disso? Você acha que esse Deus que a gente serve tinha força só para dar mais uma horinha de força para Sansão? Esse Deus que deu força para ele desde a infância e agora ele usa essa força. Será que esse Deus perdeu o poder de dar força para ele e agora só poderia dar mais uma vezinha porque acabaria em 5 minutos? Não. Mas ele decreta o fim, ele diz, morra eu com os filisteus. E Deus devolve a força a ele. Ele derruba tudo, mas a palavra dele se cumpre. O fim dele chegou. Pare de decretar o fim sobre o seu sonho. Pare de decretar o fim sobre sua família. O fim sobre seus negócios. Amigo, pelo contrário, comece a profetizar a vida aonde é a morte. Ah, mas eu só estou vendo um vale de ossos secos. Então profetize e diga, levante daí um exército. Porque o céu vai seguir as suas palavras. É impressionante como é que Deus segue palavra de gente ousada. Davi chega no campo de batalha, não dobra nem o joelho para orar, o miserável. A gente entra em 7 dias de campanha e depois tem que fazer mais outra, porque não recebeu. Aí o Davi entra no campo de batalha para levar queijo. Aí ouve que tem um tal do Golias lá. Pode continuar que está legal. Aí vem um tal de Golias. Ele nem pergunta, porque se a gente vai ficar 1 ano esperando resposta de Deus se ataca o Golias ou não. Sim ou não? Estou falando bobagem ou não? Vai ficar 2 anos pedindo oração. Ah, Deus não me responde. O cara nem pergunta para Deus. Ele fala assim, eu posso vencer esse cara. Aí o Saul diz, você não pode nem, cara, esse cara é treinado desde a infância, você é um garoto. Ele falou assim, eu matava leão e urso, eu arrebento esse cara também. O cara não fez nenhuma campanha de oração, não fez nenhuma campanha de monte. O cara só vira e fala uma coisa que ativa o céu. Ele vira e fala assim, tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Só uma pergunta, Deus mandou ele ir na guerra quando? Só me diz um texto que fala, Davi, entra que eu estou contigo. É a certeza que Deus já estava com ele, que fez ele entrar numa guerra falando em nome de Deus. Eu estou aqui para te dizer, Deus já está contigo, você está querendo chamar Deus já está do lado. Ah, Senhor, vem comigo no meu trabalho. Ele está olhando de lado assim para tu, falando, ah, Senhor, entra comigo nessa guerra. Davi não foi perguntar para Deus, Deus já estava com ele tinha essa certeza. Tanto é que ele fala, eu sou aliançado, porque eu sou circuncidado, esse cara aí não tem circuncisão, Deus já está comigo. Amigo, você tem que sair daqui hoje com a certeza, Deus já está contigo, Ele não vai chegar. Não tem esse negócio de orar, Senhor, vem me socorrer. Você pode virar para o lado e dizer, dá para socorrer de uma vez? Que eu já estou agoniado. Irmão, Deus não está vindo, Ele já está. Você está entendendo isso? Você não tem que orar para Ele vir, Ele habita dentro de você. E aí,
Davi tem essa certeza. Davi não está nem no tempo da graça e tem a certeza que Deus está com ele. Aí ele não vai orar, não vai fazer nada, não sei o quê, entra na guerra e fala assim: eu venho contra ti, sem conversar com Deus, eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. E quem é que ganhou? O cara que ousou falar. É como se, hipoteticamente, tá? Eu estou só botando uma figurinha aqui. Não imagina o anjo, é porque Deus já está olhando, né? Deus está em todo lugar, mas imagina se não fosse assim, o anjo chegando aqui. Vou botar aqui no play para você ver o que o Davi falou agora. E aí, o que você vai fazer? Irmão, você já parou para pensar nessa cena? Você já viu Deus repreender alguém ousado? Você já viu alguma passagem na Bíblia dizendo: você teve fé demais, miserável, não vou te dar que você foi abusado? Você já viu acontecer isso na Bíblia? Você não tem na Bíblia isso. Tipo assim, a mulher que está vindo lá com o negócio abaixada lá, de fluxo de sangue, toca na orla, e Jesus fala: miserável, você está fazendo uma coisa que ninguém fez. Absurdo isso. Além de ser mulher, porque naquela época a mulher não era nem contada. Aí Jesus fala: quem foi? Como se não soubesse. A mulher lá se acusa: fui eu. Jesus fala: foi curada. Aí vem um centurião. Sabe quem é centurião? Um capitão de 100 soldados romano. Miserável, é romano, aprisiona Israel. Aí vem um cara desse. Vem falar: Jesus, tem um criado meu lá que está doente. Jesus fala: vou lá na tua casa. Ele fala: não, o senhor não precisa ir. Porque assim como eu dou ordem aqui e todo mundo faz, se o senhor der uma ordem aí, acontece lá. Aí Jesus vira e fala assim: nem em todo Israel eu vi tanta fé. Jesus, parece que ousadia ativa Jesus. Fala: vamos lá ajudar esse maluco. É como se o anjo aparecesse e dissesse: Senhor, olha lá, de novo, ajuda lá. É como se o anjo dissesse: só me muda de turno que eu não aguento mais esse cara não. Deus nunca repreendeu um cara ousado. Agora virou para Pedro e falou: homem de pequena fé, miserável, você estava começando a andar e parou no meio do caminho? Fala assim: por que duvidaste? Aí tem um negócio que irrita Deus, é o tal do duvidaste. Você já viu como é que é crente? Na Baixada não é assim não, é só lá em Petrópolis. Olha como é que é crente. Crente é assim: tem um culto, Deus usa alguém e fala com ele, ele sai pulando dessa altura dizendo: agora vai rodar, agora vai acontecer. Passou uma semana, não aconteceu, ele fala: ah, Deus, será que foi Deus que falou? Senhor, confirma a tua palavra. Aí Deus, que gosta de crente paciente, vai lá, manda outro. Aí confirma a palavra, dura um mês. O fogo dura um mês. Aí o cara está desanimado porque não aconteceu, ele vai lá: Senhor, confirma a tua palavra. Aí, não, e tem gente, cara, que fala assim: ó, Senhor, eu não posso conhecer o cara, tem que ser um desconhecido. Não, porque crente é um bicho esquisito, irmão. Ele fala: tem que ser do norte. Aí Deus, que gosta de crente, vai lá, arruma um cara do norte, desconhecido, passa, não, e tem que ser na rua, dentro do ônibus, tem que ser. Aí o crente botou todos os requisitos lá, Deus vai lá e confirmou a palavra. Agora, olha como é que crente é bicho esquisito. Aí ele foi trabalhar, um endemoniado lá, usado por Satanás, fala assim: eu vou te destruir. Se tiver rosnando, então com mão para trás, aí o cara acredita na hora. Aí ele corre para a igreja, vem no pastor Samuel e diz: bota a mão na minha cabeça, o diabo falou que vai me destruir. Eu nunca vi um crente pedindo Satanás para confirmar a palavra dele. Olha que coisa esquisita. O Deus que pode todas as coisas tem que confirmar 10 vezes. O diabo, que é mentiroso, o crente acredita na primeira. Amigo, está na hora de você decidir acreditar na pessoa certa. Porque se o diabo prometer, ele não tem nem como cumprir, que você tem a marca do sangue sobre a tua vida. Se o diabo pudesse fazer o que quisesse com nós, não tinha ninguém aqui, estava todo mundo morto. Você está entendendo isso?
Você tem um pai, meu irmão. Um pai que está nos céus. Um pai que enviou Jesus na cruz para salvar você, para você ter o selo da promessa, o selo do sangue do Cordeiro. Você não é um indigente na terra, você é um filho comprado, lavado e remido no sangue, que está debaixo de um propósito, e que nada pode acontecer se o pai primeiro não permitir. Até coisa ruim que acontecer tem que passar no crivo dele. Ou seja, até coisa ruim vai ter que ter propósito, senão ele não deixa chegar. E a Bíblia diz que com a luta já vem o escape. Mas se o diabo falar, está falado. Se disserem para a gente assim, você não consegue, a gente diz, eu não posso porque eu não consigo. Amigo, você tem o DNA de Deus. No sangue de Jesus você foi feito novo. Então para de decretar o seu fim. Para de falar, não tem mais jeito. Você está dizendo, Deus não é poderoso. Pare de falar que acabou. Não acabou. Você que parou. Não acabou para Sansão. Foi ele que disse, acabei. Ou seja, ele decretou o seu próprio fim. Terceiro, Gênesis 3, versículo 11. Terceiro conselho para ter um bom futuro. Gênesis 3, versículo 11. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor, Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. De forma bem simples, anote aí. Terceiro conselho para um bom futuro, pare de dar desculpas. Você quer ter sucesso na vida? Pare com as desculpas. Você quer alcançar os seus sonhos? Pare com as desculpas. Escute o que eu vou te dizer, grave isso, leve para a sua vida. Quem é bom em dar desculpa não vai ser mais bom em nada na vida. Vou repetir, quem é bom em dar desculpa não vai ser mais bom em nada na vida. Por quê? As desculpas acabam com o seu futuro. As desculpas acabam com o teu sucesso. Como sucesso, pastor? Você sendo filho de Deus, Deus tem prazer no seu sucesso. Porque a religião ensinou para a gente que sucesso é soberba. Não, o cara pode estar de chinela havaiana e ser soberbo, não tem nada a ver. O cara pode estar de ônibus e olhar para você e dizer, pelo menos eu sentei. Tem nada a ver com dinheiro ou carro, com roupa. Você está entendendo isso? Olha, pare de dar desculpa, irmão. Enquanto você dá desculpa, o teu futuro vai ficando mais longe. Enquanto você procura culpados, a solução não é encontrada. Arão, quando foi questionado por Moisés, o que é isso que você fez com o povo? Ele disse, você sabe que o povo é propenso ao mal. Primeira desculpa. Amigo, enquanto você der desculpa, sua vida não muda. Ela atrofia. Ah, pastor, se o senhor soubesse a minha vida, ainda bem que eu não sei, não quero nem saber, então. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Todo mundo foi feito para a glória de Deus. Sem exceção. Significa que se alguém pode chegar, você pode chegar. Talvez porque você teve uma infância diferente, você vai ter que fazer um pouco mais de esforço. Mas é o que Davi falou, o Senhor é comigo. Você está entendendo isso? Todos nós aqui tem um caminho que Deus pode mostrar. Mas as nossas desculpas nos impedem. Ah, não, mas se eu fosse mais novo. Ah, não, mas eu já estou com não sei que idade. Velho é o diabo, irmão. Pare de dar desculpas. Desculpas que usamos não resolve a nossa vida. Culpar a infância, a família, as oportunidades não vão mudar a sua vida. Elas simplesmente nos deixam mais longe. Você olha para Gideão, ficou dizendo, mas eu sou o menor da minha casa. Não mudou nada. A minha família é a menor da tribo, não mudou nada. A minha tribo é a menor de Israel, não mudou nada. Deus, quando escolhe você, não escolheu pelo seu tamanho, escolhe pela sua capacidade de obedecer.
Ele escolhe pela sua capacidade de acreditar nele. Quarto, Josué 14, versículo 6. Quarto conselho. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje sou da idade de 85 anos. Tem alguém aqui com mais de 85 anos? Levante a mão. Não tem. E um homem de 85 anos está dizendo, eu esperei 40. Ó, 45 anos eu estou esperando essa promessa se cumprir. Estou com 85, mas chegou. Olha que interessante, Caleb está dizendo, há 45 anos atrás, quando eu tinha 40 de idade, pleno vigor, Deus falou, aquela terra vai ser tua, eu acreditei, esperei 45 anos, lutei todas as guerras, vou ter que lutar agora mais uma com 85, mas ele vai dizer, eu tenho a mesma disposição de 45 anos atrás para chegar no meu sonho. Amigo, tem gente com 20 anos que já está enterrado. Você precisa entender que os sonhos te mantêm vivo. Você precisa entender que Deus realiza sonhos. Até para orar, você tem que ter um objetivo. Você vai orar pelo quê? Pastor, meu sonho é ter um carro, uma casa. Então já pode morrer? É isso? Acabou? Então libera a fila, irmão. Amigo, Deus tem muito mais até o fim. Deus pode muito mais até o fim. Anote aí, quarto conselho, não deixe o tempo te vencer. Sabe qual que é o problema? O tempo está vencendo muita gente, porque passou tanto tempo. Você sabe o que eu acho interessante? Um cara chamado Zacarias, a Bíblia diz que ele e Isabel avançado em idade. Além de ter avançado em idade, Isabel tinha um outro problema, era estéril. E a Bíblia fala que um dia Zacarias vai cumprir o turno dele. E a Bíblia fala que quando ele chega no turno, no lado do altar tem um anjo. O anjo diz assim, o Senhor ouviu as suas orações. Isabel terá um filho. Olha só, a mulher é estéril. E já estava avançada de idade. E o cara ainda estava orando para ter filho. O tempo não venceu ele. Avançada idade, e o cara está dizendo, eu quero um filho. Eu quero um filho, Senhor. Ela é estéril, mas eu quero um filho. Ela não tem nem os costumes das mulheres mais, mas eu quero um filho. E lá quando era impossível, por duplamente, Deus falou, o Senhor ouviu a sua oração. Sabe por quê? Você não parou de orar. Amigo, não deixa o tempo vencer você. Ah, pastor, já esperei tanto tempo. Não foi 45 anos. Então dá para esperar mais. Olha Isaac. Casou com uma mulher estéril, Raquel. Sei lá, esqueci o nome da mulher dele. Qual é o nome da mulher dele? Rebeca. Olha só. Casou com Rebeca. Estéril. Orou 20 anos. Quantos anos? 20 anos. O tempo não venceu a vontade desse cara de ter um filho com Rebeca. Você está entendendo isso? Você sabe qual que é o problema? A gente é desesperado, acha que nada vai dar tempo. E Deus continua reinando na eternidade, sabendo que tudo tem o seu tempo debaixo do sol. Você entende isso? Diga amém. Vai dar tempo. Vira para alguém e diz assim, vai dar tempo sim, irmão. Então não deixa o tempo levar. Sua idade não é o seu maior desafio. O seu maior desafio é continuar acreditando. O tempo não vai te impedir. Você recebe essa palavra? Quinto, Gênesis 32, versículo 24. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, o deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Por ele disse, não te deixarei ir se não me abençoares. Anote aí, quinto conselho, se você quer um bom futuro. Não se renda. Você pensa, irmão, vamos lá.
qual a chance de um homenzinho chamado Jacó vencer um anjo? Vamos lá, deixa eu te mostrar o poder de um anjo. Senaqueribe cerca Samaria. O Ezequias ora ao Senhor. O Senhor envia, diz o texto, um anjo e mata 185 mil soldados numa noite. Quantos soldados? E quantos anjos? Um. Qual a chance de Jacó vencer um anjo? Se um anjo enviado por Deus é capaz de matar 185 mil soldados numa noite. A gente fica numa guerra histórica, tipo trevas e reino dos céus e não sei o quê. E lá em Apocalipse diz que Deus vai enviar um anjo. Quantos? Um anjo. E acorrentar Satanás. Não é um exército. Deus não vai mandar um exército, uma legião poderosa de anjos de alto carimbo, porque crente gosta de coisa assim, de querubim, de arcanjo. Não é isso? Crente gosta dessas palavras. Tem um querubim aqui, a galera incendeia. Não, amigo. Tem nem classificação. Deus manda um anjo para aprisionar Satanás e não tem conversa. É como se fosse fazer um filme e o anjo está chegando lá, dizendo, mão para frente, perdeu. E Satanás tem que botar a mãozinha para frente, vai ficar aí 1000 anozinho preso. Quantos anjos? Um. Quantos anjos para matar 185 mil soldados? Um. Qual a chance de Jacó vencer um anjo? Fala para mim. Qual a chance de verdade de Jacó ficar segurando? Não vai subir, não vai... Irmão, conversa. Você acha que o Jacó conseguia segurar um anjo? Mas sabe qual é o problema? É a mesma coisa que você. O anjo não foi enviado para matar Jacó. E ele não pode fazer nada que Deus não mandou. Ainda que Jacó esteja segurando. Ainda que ele tenha poder, não é para deslocar uma junta de coxa, não. Ainda que ele tenha poder para matar. Ele não pode. Porque Jacó tem dono. E não dá para destruir o que é de Deus. Você tem dono, irmão. Você tem dono. Jacó não se rendeu. Ele nem tinha consciência do que estava fazendo. Mas ele falou, você não sai daqui enquanto não me abençoar. Agora a gente se rende tão fácil. Basta o primeiro problema, a gente diz, Deus não deve estar nisso. A gente arruma até desculpa para sair fora. Não, se fosse de... Porque a crente tem uma mania assim, se fosse de Deus, tudo ia contribuir. É ou não é? Mas deixa eu só te mostrar um negócio. Jesus manda os discípulos, atravessa para o outro lado. Eu vou levar uma caravana para Israel em segunda quinzena de março. Se você quiser ir comigo, fala. Olha só, nós vamos atravessar lá. Já fui 2 vezes. Aí, olha só. Eles entrando no barco, passaram para o outro lado. Só que no meio, levantou o quê? Uma tempestade. Mas crente tem mania de dizer que se é da vontade de Deus, tudo vai dar certo. Então, deleta isso aí, porque isso aí é conversa fiada. Porque Jesus mandou atravessar e levantou a tempestade no meio. Nossa teologia então caiu por terra. Não tem esse negócio de se fosse da vontade de Deus tudo dava certo. Porque tem coisa que tem que ser na marra. Tem coisa que você não vai ter que se render. Tem coisa que você vai ter que lutar e tentar de novo, e tentar de novo, e tentar de novo, e tentar de novo, até que a porta se abra. Você está entendendo isso? E Jacó não se rendeu, um sem noção, podia morrer pela mão do anjo, mas ele não se rendeu, trocou nele, ele não se rendeu, falou, você não sai daqui. Por fim teve que abençoar. Amigo, é a parábola do juiz incompassivo, de tanto a viúva pedir, o cara falou, não é nem pela justiça, porque eu não aguento mais essa mulher. Não se rendeu. E por que você está entregando os pontos, se tu diz que tem um Deus tão poderoso? Então, amigo, 5º conselho para o seu futuro dar certo, não se renda, sempre, repita comigo, sempre tem um jeito de fazer.
Outra coisa, sexto conselho, Juízes 6:15. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Gideão. Irmão, você imagina, o anjo aparece de Gideão, Deus escolheu você. Ele falou: eu sou o pior de todos, o menor de todos, o menor de seus... Irmão, Deus escolheu ele pela capacidade de acreditar. E olha que o bichinho custou acreditar. Você tem que entender o seguinte, não é a ver com você, é a ver com quem está em você. Você está entendendo isso? Anote aí, sexto conselho, mude a maneira de se ver. Se você quer um bom futuro, você precisa mudar a maneira com que você se vê. Porque a maneira com que a gente se vê, às vezes atrapalha a nossa vida. Nos impede de ser aquilo que Deus de verdade programou para a gente ser. Ou seja, você olha para todas as pessoas. Se você olhar Joel, capítulo 3, versículo 10, diz assim: forjai espada das vossas enxadas e lanças das vossas foices, e diga ao fraco, eu sou forte. Mas não é para o forte dizer isso, é para quem dizer isso? O fraco. Fala para o seu irmão, você tem que mudar a maneira de se ver. Qual é a maneira que eu tenho que me ver? A maneira que a Bíblia diz que eu sou. A maneira que Deus diz que eu sou. A maneira com que o padrão de Deus diz que eu sou. Eu sou mais que vencedor, posso não estar vencendo, mas a minha identidade não é de derrotado, é mais que vencedor. Você entendeu isso? Você tem que mudar a sua identidade para a identidade espiritual. E a última coisa aqui para a gente terminar, Jeremias 29, versículo 11. Olha o que diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Para dar para você o quê? O que você quer. Vamos repetir. Para vos dar. Você está aí? Para vos dar o fim que esperais. Olha que interessante. Pois eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Deus não pensa coisa ruim para você, irmão. Você tem que sair daqui pensando: Deus não pensa coisa ruim. Mas se acontecer coisa ruim, Ele usa para transformar em bem na sua vida. É o que a Bíblia diz: Deus transforma a maldição em bênção. Deus não precisa fazer o mal para depois fazer o bem. Deus não pode dar o mal para você, porque Ele só pode dar o que tem, e Ele não tem o mal para te dar. Você está entendendo isso? Então qualquer coisa que veio de mal não veio de Deus. Pode vir das suas escolhas, pode nem ter vindo do diabo. Das suas escolhas, das suas opções. Pode vir. Agora, Deus pode usar tudo o que vier para produzir o bem na sua vida. Agora, o que eu olho nesse texto, anote aí, sétimo conselho então. Se você quer um bom futuro, acredite no futuro. Meu irmão, ninguém quer ir para um lugar ruim. Você concorda comigo? Você tem que acordar na segunda de manhã, pensando no futuro que Deus tem para você e naquilo que você vai construir. Porque acordar de manhã na segunda-feira, indo trabalhar sem um propósito, você vai ficar deprimido no domingo, quando começa a musiquinha do Fantástico. Mas para quem tem propósito na vida, a segunda-feira não é um dia terrível. É o dia que você começa a chegar mais perto ainda do seu futuro. Você está entendendo isso? Se eu acredito e eu estou fazendo algo, eu, por exemplo, estou fazendo um empreendimento novo, e adoro a segunda-feira porque a galera toda chega para trabalhar. O prazo é terminar em novembro. Então, cada dia que passa, eu estou mais perto do futuro. Você está entendendo isso? Agora, se eu não acredito no futuro, eu não quero ir para ele. Eu quero ficar aqui onde eu já enxerguei. Você entendeu isso? Mas eu estou aqui e vim aqui essa noite te dizer: Deus tem um futuro para a sua vida. E sabe o que a Bíblia diz? Que porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês estão esperando. Por que Deus pode falar isso? Porque se nós temos um coração alinhado a Deus,
A Bíblia diz que o querer e o efetuar vem dele. O querer e o efetuar vem dele. Se eu tenho um coração em Deus, até o que eu quero veio dele, portanto ele quer fazer. Você entende isso? Por isso ele quer dar o fim que nós desejamos. Porque eu quero, porque ele quer. Você entendeu isso? Diga amém. Se coloque de pé, eu quero orar por nós. Feche os seus olhos. Se você não tinha expectativa no futuro, essa noite você precisa criar na sua mente um futuro.